Vamos para a nossa abertura do mercado de hoje, sempre de olhos e oportunidades. Nessa abertura temos boas e más notícias. Boas notícias olhando para o minério de ferro. Está subindo uma alta de 1%, impacta as melhores ações, Vale, CSN Mineração, Bradespar. Vamos falar sobre isso. O que está acontecendo, hein, Silão? Lá na China, na sexta-feira, eu comuniquei a vocês no sábado de manhã que o PMI foi ali legalzinho, né? Só que saiu o caixinha acima da projeção. E o lucro industrial. E o minério de ferro reagindo positivamente. Agora, as péssimas notícias olhando para a metalúrgica da Gerdau, que pode ser impactada. Então, o Trump ele traz uma ameaça. Ele ameaça tarifar aqui 100% os países do bloco do BRICS, tá? Então, o que está acontecendo, Silão? O BRICS ele está ali para criar aquela moeda deles. E o Trump já disse, ó, se tirar o dólar aí do radar, vai sofrer tarifas de 100%. Mesmo a Gerdau, que tem ali as suas operações, e ela fabrica nos Estados Unidos, tá? Vai ser afetada, mesmo fabricando? Sim, porque o produto, o insumo, ele vem do Brasil, né? Então, olhando para isso, o minério, ele sai daqui. As minas que ela tem, sai daqui. De olho, uma boa parte disso também. Então vamos falar sobre isso. No nosso radar também temos o calendário econômico, o minério subindo, algumas informações, o lucro das indústrias, a reunião da OPEP, que mexe com as nossas melhores empresas, Petrobras, entre outras, a Junior Oils, e o PMI do Caixin, que chegou também acima, né? Então, de olho nisso, vamos falar do Boletim Focus dessa semana anterior e vai sair, na verdade, já está saindo, né? O Boletim Focus dessa semana. E um insight bem importante para você ficar de olho no preço do dólar, tá? Então, vamos falar sobre isso, vamos olhar aqui para... Sempre quando a gente fala em preço do dólar, a gente sempre tá olhando o quê? Sempre tá olhando o quanto ele tá subindo, né? Mas quanto que a nossa moeda está desvalorizando? BRL contra USD. Só para vocês terem uma ideia. Então, desde 2000 aqui E20 ali, pandemia, chegamos aí em um valor, subimos e agora uma desvalorização da nossa moeda. Vamos falar sobre isso, vamos olhar a produção industrial da China também cresceu. O Banrisul nesta manhã vai descontar os seus proventos e a cotação já está bem batidinha, né? 10,88, vamos falar sobre isso. Companhia Brasileira de Alumínio pega o nosso alvo, também tem informações interessantes. A Vale, Bradespar, que a Vale anunciou agora nesse final do ano e está com a data aberta. Dividendos. E a Bradespar tá com uma bagatela aí, né, que ainda não foi entregue referente ao que deveria ser anunciado de 45 centavos. Será que vai anunciar? Será que vai juntar os dois pagamentos e pagar em abril como estão esperando? Ou já era? Ou acabou? Então, de olho nisso. Energia temos informações, vamos falar da Porto Seguro, também temos informações, JHSF também vamos falar, e Brava Energia, informações para você sempre fazer o seu melhor trade ou a sua melhor compra da sua carteira de dividendos, tá bom? Então, pessoal, sempre de olho nas melhores oportunidades, nosso canal é sempre informativo, trazer informação antes da abertura para sempre saber aí o que está acontecendo e como podemos ser impactados, tá bom? Então, deixe seu melhor comentário, arrebenta tudo, já me deixa aí nos comentários se está com o precioso na mão. Já deixe, Silão. No final aí da tarde, traz aí uma análise completa de tal ação. Então, estou de olho aí nos dividendos que está chegando da Is Energia, hein? Então, de olho nisso, estou bem posicionado e vou mostrar aqui para vocês. Vamos iniciar, sem mais delongas, a gente tem, ó, Trump e o BRICS. Entenda a ameaça de tarifar em 100% países do bloco caso substitua o dólar. Então o BRICS ele quer fazer o quê? Quer fazer uma moeda para aí os países, China e Brasil, tá? Comercializar entre eles e tirar o dólar do radar, porque o dólar tá acontecendo o quê? Tá disparando. E aí o Trump já avisou que vai aqui praticamente taxar em 100%. Então ele disse, se um país me disse, senhor, gostamos muito de você, mas não vamos continuar a aderir à moeda de reserva internacional, o dólar. Não queremos mais usar o dólar. Eu direi, não tem problema, vocês pagarão uma tarifa de 100% sobre tudo que venderem nos Estados Unidos. Adoramos os seus produtos, espero que vendam muito para os Estados Unidos, mas vão pagar uma tarifa de 100%. É o que o Trump disse, ameaçando aí a moeda que está sendo ali criada, tá bom? Eu olhando para isso, a gente já tem que entender quem é que vai ser beneficiado e quem não será beneficiado. Na verdade, a gente tem essa parte do Trump aqui que ele diz, pessoal, os Estados Unidos não é autossuficiente em tudo. Então, eu acredito que ele pode ter apenas dado um grito, né? Mas de olho nisso, porque faz preço. Porque se caso acontecer, a gente traz o minério de ferro aqui da metalúrgica do Brasil, das minas aqui, e leva para lá para utilizar, para autoprodução
da metalúrgica da Gerdau, tá bom? Então, de olho nisso, que o primeiro impacto, Silas, a Gerdau ali, ela produz lá nos Estados Unidos, mas qual minério que ela usa? Da Austrália? Do Brasil, das minas dela, ou ela compra da onde? Então, a gente precisa sempre estar de olho em tudo, tá? Falando na metalúrgica aqui, a gente tem um valor interessante, 11,44. Podemos ver que o Trump Day fez ela chegar até 11,61. Vamos olhar como que está um pouquinho da Goal neste momento, a metalúrgica da Gerdau. A gente tem aqui uma alta no último pregão na sexta-feira de quase 2%, né? Então voltou, pegou 10,66, importantíssimo esse cenário aqui que ela tá se desenhando, tá? Porque ela voltou para uma região, defendeu bem, é muito próximo da média aqui de 200, isso é positivo aqui para o papel, tentando testar e rompendo aqui esses 11,56, pode ir para a próxima região, tá? Onde a gente já tinha até projetado e programado. Então, o que a gente não pode ver a metalúrgica fazer neste exato momento? Criar aqui um topo e voltar a cair. Aí é momento aí que a gente fala, criou 2 topos aqui, volta a cair, e aí vai testar de novo regiões abaixo. Então, acompanhamento, que a gente já faz, acompanhamento. E olhando para a GGB, que é a ADR da Gerdau, negociada no exterior, a gente teve uma queda de quase 2%, tá? Então, a queda não foi tão forte, né, nessas últimas quedas que a gente teve das ADRs, caiu praticamente 5%, enquanto bancos, entre outras ADRs, caíram 10% e recuperaram uma parte. Vamos ver como vai ser essa abertura para comunicarmos aí, ou no fechamento, ou na abertura de terça-feira, tá bom? Então, de olho na Gerdau. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o calendário econômico. Temos o Produto Interno Bruto aqui no Brasil, tá? E o Payroll nos Estados Unidos. Essa é a primeira semana de dezembro. Além disso, pessoal, a gente tem a reunião da OPEP, que seria ontem, tá? Dia 1. Ela foi adiada para o dia 5. E o que muda? Preço do petróleo. Preço do petróleo muda tudo em todos os nossos investimentos. Se você vê o petróleo subindo muito, vem uma inflação. Se você vê o petróleo caindo muito, vem uma desinflação. Geralmente acontece, não acontece no mesmo mês. Depois de 3 meses a gente começa a sentir aí os preços, a tendência deles cair, tá bom? Então, de olho nisso, pessoal, de olho em tudo que está acontecendo para sempre ficar bem informado. Falando em petróleo, temos que falar de Petro, né? Petrobras, entre outras, e temos Brava também para falar hoje. 38,90 com dividendos abertos, posição onde a gente já tinha projetado também, né? Esses 38, só que não está marcando aqui na Quant Fury. Então, sempre a gente deixa tentando salvo, né? Voltou o que a gente não precisa, que cai abaixo das nossas regiões de 37,70, tá? De olho em Petrobras, tá bom? Então, para voltar de novo para esta região onde é uma resistência, esta região dos 40. E lembre-se que se não ultrapassar essa região, tem possibilidades fortes de voltar a cair, tá bom? Olhando para isso, temos aqui diversos insights também nesta manhã. Agora, pessoal, o que a gente vai olhar? Temos aqui esse calendário econômico, falando das maiores e melhores informações para a gente ficar de olho. O Focus está saindo, e se não já saiu, né? Depende do horário que você está olhando, tá? E na minha visão do Focus, que eu deixei aqui para vocês, é que sempre estou olhando o que eles colocam. E na semana anterior, eles projetaram $1 a 5,60. E desde o início deste ano, todas as projeções que eles estavam trazendo de dólar, eu estava colocando 40 centavos a mais e eu estava conseguindo chegar num preço de tela do dólar em algumas semanas. Sendo assim, o dólar bateu 6. Bateu 6, 6 subindo 0,5% aqui no presente momento e continua aí tentando subir. Então isso mostra que a gente pode bater esses 6,11, tá? 6,10. Vamos ficar bem atentos porque dá para fazer dinheiro. Você compra dólar, você vende dólar e fica de olho nas informações que vai sair ou já saíram em alguns momentos. Então, falando de dólar, sempre eu trago quanto se valorizou, mas quanto que a nossa moeda perdeu valor, pra gente ficar sempre a par de tudo. Então, desde a pandemia, quando a gente olha a pandemia, a gente viu uma recuperação desde o 6 de maio de 2020, uma recuperação até o pico de uma valorização do dólar em 31 de março de 22, de 28%. Essa valorização, ela está dizendo o quê? Que a nossa moeda, o real, ele se valorizou contra o dólar, 28%, então uma queda do dólar. Então, nossa moeda se fortaleceu 28%. Após março de 22 em diante, a gente teve uma redução de 18%, depois voltou e melhorou, caiu para 4%, e depois, agora neste momento, estamos com uma queda de 24%, perdendo
aí poder de compra, tá? Então de olho nisso, de olho, porque sempre a gente traz o gráfico, qual gráfico? A gente sempre traz aqui o gráfico do dólar se valorizando. Beleza, o dólar se valorizou, qual que é a área que a gente tem? 5,85 para voltar aqui para pegar essa região. 5,85, 5,90 é uma região onde a gente já começa a comprar dólar de novo. Tá bom? Então, nesta manhã a gente tem o minério subindo 1,1%, só que ele iniciou aqui, ó, como podemos ver, um gap de alta, tentou voltar a cair e aí teve mais uma notícia boa, voltando a subir. Esta região do 805 moeda chinesa, uma região importantíssima para as nossas melhores ações que ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que? Esse 110? Ninguém está vendo que esse SL Mineração, ó, ela bateu na região aqui de 5,20, aí não caiu mais que isso. Mesmo com todas as notícias, informações, os juros futuros, ela quase tocou aqui no nosso primeiro alvo, tá? Então isso é um sinal positivo. E o outro sinal que você já deveria ver é quanto tempo já estamos com o minério aí a 110? Já estamos aí praticamente um mês e meio já, né? Um mês e meio para 2 meses. Então o quarto trimestre será impactado com o minério a 110 e um dólar valorizado a 6. Então isso contrata resultado positivo para a CSN Mineração. Então, pessoal, nesta abertura a gente tem um minério de ferro subindo que é positivo para a CSN, para a Vale, para a Bradespar e para outras como os Minas e a Metalúrgica também, porque eles às vezes eles vendem também um pouco de minério, tá? Então, o que aconteceu que o minério subiu? Lucros industriais na China chegaram a crescer até 814 bi até outubro, tá? Então, na verdade, quando a gente compara o ano anterior é uma queda, tá? E trimestral a gente tem a alta. Então, também saiu o PMI industrial de Caixin, 51,5, contrata aqui, quando a gente está olhando acima de 50, a gente está vendo uma expansão, tá? Então, de olho nisso. De olho no PMI industrial. Então, abaixo de 50, retração também. E o industrial subiu aí e foi interessante. Produção industrial da China cresceu segunda vez consecutivo, tá? Então por isso o minério está crescendo também e pode aí passar, né? Vamos ficar de olho nele. A próxima abertura a gente traz os gráficos. Então, pessoal, olhando para isso, a gente tem hoje Banrisul descontando seus dividendos e a gente vai ter a queda na sua cotação. E se você gosta de pegar com oportunidade, a gente tem uma região interessante, tá? De Banrisul. Podendo, ó, você vai descontar os 20 centavos e se descontar 30, a gente tem uns 10,50 aí como alvo de início de pregão, tá? Mas lembre-se que as expectativas mudaram da sexta-feira em diante após aí as notícias do Congresso dizer que não iria voltar o IR. Então, o que tá barato, o que valorizou interessante na semana, pode valorizar e subir de novo. Então, de olho nisso, mas deixa aquela posiçãozinha caso você queira já adiantar esses dividendos e comprar. Tá bom? Então, a Companhia Brasileira do Alumínio, vamos para nossas atualizações, porque deixamos o alvo da CBA nos últimos vídeos, que era 6,50, né? Então, a gente tocou aqui na região, foi até 6,66. Então, a gente tira esse alvo. Agora, a gente espera as movimentações e quando a gente traça aqui essa régua, a gente subiu praticamente 35%. E olhando para o Fibonacci aqui, a gente tem praticamente o índice de recuo aqui, praticamente 583, tá? 583 é a próxima região que ela pode aqui tocar. Mas, ó, dois dias compradores aqui para a CBA, tá bom? Então, interessante. E as notícias e matérias que saíram da CBAV, aqui o fato relevante da venda da Alumina, aí foi positivo também, que contrata dinheiro entrando para a empresa, tá? Então, de olho nisso, como a gente pode ver, a gente está levemente aí um cenário aí de alta, né, de curto prazo, como podemos ver aí. Topos e fundos aqui respeitando para CBA V3 neste momento. Agora, pessoal, o alumínio, como que ele encontra? Se ele encontra em regiões onde o nosso alvo ali também estava, né? Essa região de 6,50, mas só que o dólar está subindo. O dólar está subindo e essa contratação aí esse valor, né, de 200 milhões de reais que está entrando não está no preço ainda. Então, para onde que eu olharia? Não sendo tão otimista, mas por R$7, tá bom? Mas precisamos de mais movimentos para dizer para onde que vai também aqui, tá bom? Então, não posso dizer 100% que eu acredito. Então, agora a Vale, temos o dividendo aberto, a Vale negociando a 58,84, o minério subindo 1%, e o que o investidor deu sinais pra gente neste último pregão de sexta-feira, que foi até ali praticamente
metade da tarde. Então a gente teve uma Vale negociando numa região ainda de suporte, né? 9,62. Aqui nesta região, a gente vê, ó, que deu, se teve um falso rompimento, foi de alguns centavos, tá? E depois a Vale aí se voltou a subir e fechou aí em 9,86, tá? Então de olho nisso. Então a Vale ela fez um novo fundo aí, mas de centavos. Então a gente precisa ver se realmente vai afetar as nossas ações isso aqui, tá? Que está também com dividendo em aberto. 58,78 em comparação subiu 2% no Brasil, que já estamos acima do suporte, tá? Acima do suporte, indo buscar a média de 200, então indo para um alvo praticamente de R$60 a Vale neste exato momento, tá bom? Agora, quando a gente fala Vale, Bradespar, você tem a sua... Qual delas você tem na carteira? Qual que você prefere? Você prefere a Bradespar porque é uma holding e entrega um pouquinho mais? Ou você prefere um pouquinho mais de segurança e não se expor holding, você prefere Vale? Deixe seu comentário, coloque suas informações no comentário aí para outros investidores entender. Eu tenho CSN Mineração e Vale, a Bradespar eu não tenho na carteira, tá bom? Então, ó... Bradespar também é beneficiada com isso, 18,47, a gente teve movimentos também interessantes. Vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente teve 18,45, uma alta de 3%, ainda superior à alta da Vale, né? E podemos ver fazendo o mesmo movimento de Vale. Mesmo movimento indo buscar aqui regiões aqui praticamente onde pode. Aqui essa região de 18,82, R$19, acredito eu, as ações da Bradespar, tá bom? Então é muito interessante, pessoal, a gente ficar de olho nessas empresas que pagam bons dividendos e temos um cenário se desenhando bem positivo. Um minério que não cai, uma reconstrução que em breve iremos fazer nos países atingidos, vai necessitar de minério, então onde os compradores e trades veem o minério abaixo de 100, eles começam a comprar. E aí a China com os pacotes fiscais dela impulsionando. Então dividendo contratado, um percentual bem alto para os próximos anos nesta visão, tá bom? Não podemos esquecer, caso você também queira abrir sua conta aqui na Quant Fury, pessoal, você vai receber ações da CSN Mineração, tá? Abra sua conta na Quant Fury e faça seus trades separados da sua carteira de dividendos, que aí você não tem problema ali com o seu preço médio, tá bom? Então, inicie aí, link na descrição, qualquer coisa, só mandar mensagem aí que eu estou sempre na área. Aí você ganha essas ações até 220 ações da CSN Mineração. Agora, pessoal, a gente tem aqui, ó, os dividendos de Bradespar. A Vale anunciou esse no final do ano, que ainda não está nessas projeções. Então a gente tem 45 centavos até abril, praticamente, para ela entregar de novo o referente. Só que ela pode fazer igual ela fez nesse ano. Entregar um referente ao de 2024, o exercício, e o outro referente ao 25, tá? Então, contrata 45 com mais uns 10 centavos, praticamente 55 centavos aí na esperança de que Bradespar anuncie em abril. De olho nisso, de olho nas oportunidades. Isa Energia é um case que eu quero pegar aqui de perto com vocês e mostrar que estamos muito próximo ou de uma queda para ganhar dinheiro ou de uma alta para fazer mais dinheiro ainda. Como assim, Silão? Porque se você não tem e você acredita na queda, você entra vendido. Ou se você tem Isa Energia e acredita na alta, você entra comprando. O que eu tô fazendo? Eu tô comprando Isa Energia. Ó, eu tô com 999 ações, contratos por diferenças da Isa, tá? Com preço médio de R$ 24,47. O que eu queria explicar aqui para vocês é que eu não vou segurar essa posição. Eu vou apenas surfar a onda do anúncio do dividendo. Quanto que eu tô esperando que seja anunciado? 8%, 1,93%. Se for anunciado, e o que eu acredito que vai ser anunciado entre hoje a terça-feira da semana que vem, estamos falando de uma valorização que, se tudo ocorrer certo, se subir o que deve subir, que é o gap de abertura, R$ 2,00 por ação, R$ 26,00. E eu estou com um PM aqui de 24,47, isso me contrataria um lucro praticamente de mais de R$ 1.000, R$ 1.500 aí na minha visão. Se eu tô com 24,47 menos 26, tá? Menos 26, 1,53 por ação. Então, 1.530. Então, se eu tirar R$ 1.000 aqui, já tá bom, porque essa posição aqui é uma posição de trade. E eu tô no prejuízo de R$ 300, porque o meu preço médio tá 24. Então, o que eu vou fazer? Eu estou de olho em comprar ISA nas aberturas ou no fechamento. Então, de olho nisso, estarei comunicando
ali a comunidade, tá? Para continuar olhando para esses dividendos, fazer um extra nesse final de ano e garantir pelo menos uma gasolina, né? Algo aí que dê pra gente ganhar, tá bom? Então esse é o comunicado de ISA neste momento. Porto Seguro, negociando 37,84, subiu bem, voltou a cair. Será que vamos ver Porto caindo? Quais são os diferenciais de Porto, Silão, que você tá vendo? Eu acredito que Porto vai entrar na carteira AMD no ano que vem, tá bom? Por quê? Por causa do seu segmento. Então, por seguros e também eu já tenho habitação e rural na carteira. Eu não tenho num carro. Então, eu estou de olho nisso. Produção e venda de veículos no Brasil, mesmo com tudo que está acontecendo, está crescendo. 21% ano a ano. 264 mil unidades. Ano passado eles conseguiram aumentar 200 mil seguros em carros. Então, a cada 30% de cada veículo que a gente tem em venda, 30% desses veículos, a cada 100, 30 fazem seguros. Então, olhando para isso, eu quero continuar surfando. Se é uma empresa de crescimento, eu só preciso comprar em preço certo. E preciso colocar a estratégia AMD. Então, 4%, 2 pagamentos ao ano, ou 3 pagamentos, já é interessantíssimo. O preço justo a gente pode falar em outro vídeo, um vídeo mais dedicado, mas olhando para os dividendos, mês 3, mês 6, mês 9, é o que a AMD precisa. Mês 3, mês 6, mês 9. Então, de olho nisso, é um interessante dar uma olhada. Ela provisionou e, pelo visto, 3 paga só um tempinho depois. 12 pagou em abril de 2024. Então, de olho aí na Porto com essas informações, tá? Então, pessoal, agora a gente vai falar da JHSF3. Temos informações gráficas do papel. Caso você tenha, já deixa aí para eu sempre trazer para vocês. Lembra que a gente rompeu essa região onde era a nossa resistência, realmente. Isso é um ponto positivo, mas também não altera a nossa queda. Caiu abaixo do nosso suporte. Por que caiu? Por causa dos juros, né? Agora o juros está fazendo o efeito aqui na JHSF3. Então já estamos numa região de suporte, essa região de 4,12 é o próximo suporte dela aqui, tá? E aí, passou dessa área aqui, a gente vai para outro. A gente vai para essa região já aqui dos 3,85, 3,90, tá bom? Então liga o alerta para JHSF, que fez um sinal também de rompe a resistência e tem aquela correção. Teve uma correção por causa dos juros que estressou e voltou a subir JHSF3. E a Brava Energia, hein? O que contrata essa alta toda? O que aconteceu com Brava? A gente teve os poços, né, que ela trouxe aí, os investimentos, 50 milhões por poços, e também o movimento interessante onde a gente já estava de olho nela. Naquele dia antes do anúncio, eu comuniquei a vocês aqui, falei, pessoal, a Brava está fazendo um movimento de recuo e ela vem para o nosso alvo. E aí eu falei qual que era. Então lá na comunidade eu citei, Brava, sinal que pegamos de resistência e o preço pode voltar. Sim, até onde? Para não mudar a tendência, 18,40. E o que aconteceu? Ela chegou até 17,39 no pregão estressante de sexta-feira sangrenta que foi, tá? Então pegamos nosso alvo. Para quem ficou, Silas foi embora, o seu fato relevante isso. Pessoal, o fato relevante saiu 10, 11 da manhã, já estava o vídeo publicado. Não tinha o que fazer. Então, ainda chegamos e pegamos de novo o nosso alvo. Deu oportunidade para quem quis posicionar aqui e voltar a subir com ela, tá bom? Então vamos ficar de olho em Brava 3, continuar acompanhando esse ativo que chamou atenção com o lucro que teve neste último trimestre, tá? Então de olho nisso, de olho também na comunidade aqui, tá? Que em breve a gente vai ter vagas em janeiro para nossa comunidade das nossas melhores ações. A AMD saiu hoje, vamos ver aí, tá tudo bem descontado, bem baratinho, o minério continua subindo, bem positivo para nossas ações. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal caso você goste de informações diárias, o que eu tô fazendo, o que eu estou vendendo, o que eu estou comprando, o que eu estou vendo. Sempre eu comunico aqui vocês todos os dias, tá bom? E meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.